Olá! Olá! Hello! Yay! Yeah! Party! Tu. O Daniel está de volta. O Daniel chegou! Yeah, estou de volta. Eu sei que vocês estiveram aqui muito a ver sem mim, ok? Tranquilos, Não! a chilar, tranquilos. Eu vim dar cabo disto tudo outra vez. Não! Tínhamos saudades tuas, Daniel! Precisamos de ti aqui para pôr ordem nisto. Yeah. Pois é, eu andei no outro lado do mundo durante 2 semanas, perdido. Yeah. Mas encontrei o caminho de volta à casa e cá estou eu. Pronto, Cá isso estou é eu que de é volta. preciso. Uou. Onde é que tu andaste? Onde é que tu foste? Eu andei pela Argentina. Ah, Argentina! Yeah. pois, é verdade. Não vi a Evita, não nos cruzámos, mas é muito giro, claro, muito giro por lá, é muito giro. Muito bem, E muito pronto, bem. voltei à realidade outra vez, infelizmente. Mas belas férias, though. Foi muito bom, sim. E entretanto, viste alguma coisa? Opa, é assim, eu vi muita coisa porque eu descobri que os voos tipo de 12 horas os aviões têm montes de filmes para ver. Oh, E yes! filmes pois. recentes. Portanto, eu vi muitos filmes deste verão, mas pronto, não vale a pena falar. Eu quero falar só de 2 coisas muito rápidas. Ok, pessoal? Ok. Sim. Primeiro, American Horror Story já acabou a 9ª temporada. Infelizmente aquilo ficou muito a mal. A sério? Ah, foi? Yeah. Começou muito bem e a prometer muito, mas é talvez uma das piores temporadas, infelizmente. Oh, não! Sim, acabou mesmo mal. A Foi sério? muito decepcionante mesmo. Oh, Yeah. Vocês estão agora em que temporada? Olha, nós recomeçámos a ver o Freak Show ontem. Ok. Porque andámos a ver tudo Daredevil. Tá bem. revimos Daredevil todo. A última temporada outra vez? Não, a primeira e a segunda. Yeah. Fizemos primeira e a dentro segunda, da tá primeira bem. e da segunda. Yeah. Está bem. Está bem. Portanto, a 9ª temporada de American Horror Story, infelizmente, decepcionou e muito. Ah, pá. E depois quero falar do Walking Dead. Eu sei que nós voltamos sempre a isto, do Walking Dead. Mas os gajos estão a dar uma volta ali boa. Estão a dar ali uma boa volta. É bom. É assim, é do conhecimento de toda a gente, não é spoiler, que o Rico saiu da série, né? Isso foi divulgado. Sim. Foi divulgado. Não vou Nós dizer como. falámos disso aqui no programa. Falaram? Muito bem. Falámos. E eu Estás a digo ver? que Tu não ouves os programas do Cool Geek Show. é assim, na Argentina aquilo chega tudo com delay, estás a perceber? Chega tudo com delay na Argentina. Então, Tem de, foi por tem, isso que eu não ouvi. tem de ir por cima do mar. Mas sim, foi muito boa a saída dele. Muito boa mesmo. E o que veio depois da saída dele, está a ser muito interessante. Mesmo. Ok. E as minhas esperanças aumentaram em relação ao Walking Dead. E eu estou a gostar muito mesmo desta temporada. Está muito boa. Ok. Portanto, é surpreendente. A história mudou a partir de agora. Sim. A história, o ritmo, principalmente o ritmo e a estrutura. Porque isso é que falhava em Walking Dead. Ok. Era Sim. tipo aquela estrutura que já irritava, aquele ritmo super secante. E eles mudaram Yeah. isso tudo. Está muito bom agora. Yeah. Ok, boa. Estou surpreendido. Não era mesmo nada disso que eu estava à espera que tu viesses dizer acerca do Walking Dead. Também não. Mas pronto, o que é que vocês ajudaram a ver? Olha, nós começámos ontem a ver aquela série nova de animação da Netflix. A She-Ra. É um remake da Yeah. She-Ra. Sim. Eu já ando a seguir esta série há bastante tempo. Nós já andamos a fazer notícias. Eu ando a enfiar notícias disto no hype. E é verdade, A sério? É verdade. Já Eu há confirmo, meses. eu confirmo. Não fazia ideia. Não andas já a ouvir os hypes, Sara. Pronto, agora estou a falhar. Mas sim, começámos a ver a série. E é gira, man. É muito giro. É muito giro. Boa. Eu diria que é bastante young adult, com infusões de Sailor Moon. Muito anime. Muito Muito anime, é muito. anime.
Isto é considerado anime, sim, porque tem um cast maioritariamente japonês. Os animadores e os realizadores são os japoneses? Não sei. Não se- sabemos bem, to Se be não são, não é honest. anime, né? O cast é. Não, é americano. É americano. Pronto. Mas não, tem uns nomes. Não estou a ver aqui a animação, mas é americano. É uma É produção americano. americana. Sim. Mas pronto, é inspirado Sim, em sim, anime. tem o visual todo de Tá. animações japonesas, né? Yeah. Também faz lembrar um bocadinho Steven Universe, aquelas cores Ok. muito bonitas de Steven Universe. Portanto, sim, estou a gostar imenso. A série tem um tom, sobretudo tem um tom muito interessante e um setting muito interessante. Parece uma história do Thor, quase. Yeah, parece a female Thor. Ok. É uma personagem feminina muito forte, às vezes tem piadas que são genuinamente boas, que é uma coisa que tu não vês muito neste género de séries. Vês uma piada aqui e ali, mas isto teve momentos que me fizeram rir alto. Sim, sim. É. Isso é giro. E a animação é lindíssima. É. As cores e os cenários são fantásticos. Portanto, Sim. é um bocado. Faz lembrar o qualquer coisa Space, como é que era? Final Space? Final Space. Um bocadinho, sim. Tem um bocadinho de Final Space, tem um bocadinho de Steven Universe. Sim. É. É giro. Só vimos para aí 2 episódios, 3, maybe. 3 episódios, talvez. Mas sim, muito bom. Uma série para descobrir. Boa, boa. Depois, também vimos, finalmente, vimos o A Star is Born. Yeah. O que é que acharam? Eu gostei. Eu acho que a realização do Bradley Cooper surpreendeu-me no sentido de ser bastante. Havia momentos em que o filme parecia documentário, tinha a estética e o ritmo de um documentário. Outros momentos a fotografia era lindíssima. Não sou grande fã das músicas, para ser sincera. A sério, eu gostei muito das músicas, por acaso. Sim, eu gostei de algumas, sim, mas honestamente fica não sei, eu tenho uma relação estranha com a Lady Gaga, porque eu por um lado adoro a Lady Gaga e adoro as músicas dela, por outro lado sinto, está quase lá, mas não é bem aquilo que eu quero ouvir. Ok. E isto é uma escrita muito à Lady Gaga, apesar disto ser um género diferente do habitual dela, do pop dela, consigo reparar que sim, isto é Gaga do princípio ao fim. Mas gostei. Não chorei tanto como estava à espera, como toda a gente disse que íamos chorar. Mas sim, é triste, de facto. O que a Sara disse. Ok. Ok. E com isso vamos falar de outros filmes que nos fizeram chorar por motivos diferentes. Porra. Todos nós fomos ver o Monstros Fantásticos, os crimes de Grindelwald. Vamos esmiuçar este filme, vamos ver o que é que sai daqui. Esta conversa vai ter spoilers e muitos, portanto, se não queres ouvir spoilers, guarda isto para outra altura, vai ver o filme e depois volta cá. E vamos falar de tudo já depois da intro. Bem-vindos ao Cubo Geek Show, um programa do Cubo Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara Olá? e com o Daniel. Olá. O Daniel voltou, está aqui de volta connosco. Yeah, parte. Mas antes de continuarmos, subscreve o canal, toca no sininho para não perderes nenhum episódio. E sem mais demoras, vamos já começar a falar disto. Portanto, Vamos mergulhar no mundo do Harry Potter. Portanto, é assim. É assim, pessoal. Yeah. Eu fui de férias, como vocês sabem. Yep. E eu tive as 2 semanas com aquela ansiedade de voltar para vir ver o filme. Porque eu voltei. Portanto, o filme esteve quinta-feira e eu cheguei a sexta. Eu estava tipo, Sim. a primeira coisa que eu fizer quando chegar vai ser ver o filme. E foi isso que eu fiz, né? Fui ver o filme com aquele entusiasmo inocente de fã de Harry Potter. Sim. E o filme é uma grande cagada. Yeah. É uma grande cagada.
Mas pronto, eu ouvi a vossa crítica, ouvi o vosso depois dos créditos, Ok. e eu concordo com várias coisas que vocês disseram. Antes de eu partir para a cagada que é o filme, vou apenas Sim. falar um bocado sobre o filme como filme, né? Pá, Sim. como vocês disseram, o argumento é mau. Não tem qualquer tipo de ritmo, não tem qualquer tipo de estrutura. É incrível. É assim, eu sou muito fã de Harry Potter e eu considero a J.K. Rowling uma excelente escritora. Porque ela consegue desenvolver muito bem personagens. E não se percebe o que aconteceu neste filme. Yeah. Porque todas as personagens que eram ricas e que eram do primeiro filme, de repente ficaram loucas. Yeah. Eu estou a falar da Queenie, por exemplo, que era uma personagem super determinada e era um bocado silly, sim, mas era uma personagem forte e determinada. Ela, neste filme, ficou apenas silly. Ficou uma personagem que é a parvinha do grupo. E a Queenie não Sim. é a parvinha do grupo, não é? Yeah. Depois temos o Jacob, que deste filme foi completamente desnecessário, não serviu para nada, não é? Nada mesmo. Havia todo aquele build-up para conhecermos a Lita Lestrange e, curiosamente, a primeira cena entre a Lita e o Newt foi completamente banal. Não foi nada, tipo, não foi nada de memorável. Foi, Sim. Lita, ok, olá, como é que estás? Tipo, what, dude? Não, Yeah. né? Não. E, a nova personagem do Yusuf, que veio da África, também Sim. não tem qualquer Sim. não tem qualquer nada, Não é memorável de todo. não tem nada que fazer no filme, né? Yeah. E é pena. Não houve nada, não aconteceu nada no filme. As personagens não foram para lado nenhum. Houve muitas revelações, sim, mas as personagens não seguiram em frente. As personagens são as mesmas que eram antes, né? Ok, a Lita morreu, mas também eu não me importo, whatever. Yeah. Né? É uma personagem completamente descartável. Yeah, não deu tempo para estabelecer Exato. uma relação emocional com ela, não é? Exatamente. Depois temos o Nicolas Flamel, que também entrou e sim. de que é que serviu Para a entrada quê? dele, né? Tipo, Yeah. whatever. Ai, eu fiquei tão frustrada, a sério. E aí, eu posso ir também já começar a dizer algumas cagadas do filme. Por exemplo, o Nicolas Flamel era imortal, ele e a mulher eram imortais porque criaram a pedra filosofal, não são imortais por serem alquimistas, não é? E ele disse ao Jacob, eu sou alquimista, sou imortal. Não, dude, tu és alquimista porque tu és imortal Pois. porque criaste a pedra filosofal, ok? Tipo, True. E a mulher True, dele isso é está desaparecida no mapa, né? Onde é que anda a mulher dele? Não sei. Pronto. Yeah. E há muitas coisas, tipo, do nada a Queenie vai para lá do Grindelwald, porque Sim. e a Queenie e o Jacob do nada aparecem na casa do Newt, como, da onde, porque Sim. epá, Sem explicação. exatamente, tipo, foi tudo muito apressado. Pronto, eu gostei muito do Grindelwald, gostei muito, acho Sim. que o Johnny Depp deu uma interação muito boa. Eu gostei muito do Grindelwald. E o Credence também está bom, mas lá está, são tantas personagens que o filme apresenta que as personagens mais importantes também não têm muito tempo de antena, não é? Eu acho que ninguém tem muito tempo de antena, não é? Exato. Porque se é tanta gente. Yeah. Quer dizer, o Newt Scamander, que é a personagem principal... Pronto, ok, ele teve. Não, Mas nem por ele. isso, eu nem me Sim. lembro assim de nada com ele. Sim. Ele nem tem... Não é que ele não tenha coisas para fazer, mas a própria personagem acaba por ser um bocado esquecível neste filme. No primeiro não era. Exatamente, Yeah. sim. Yeah. Depois temos... O que é que eu ia dizer mais? O nome desta franquia é Monstros Fantásticos. Okay? Yeah. Eu percebo porque é que eles criaram, porque vem do livro escrito há algumas décadas atrás, do Monstros Fantásticos de Onde Encontrá-los, e eu percebo, e é porreiro, e eu gostei no primeiro filme, mas tipo, este segundo filme não foi sobre criaturas, Não. e as criaturas introduzidas foram só para encher chouriço. Yeah. Não serviram para nada. E de repente, o que eu gostei mais é que de repente todos os feiticeiros têm animais de estimação. Não é?
Coisa que isso. Ok, tu vias Harry Potter, tipo, tinha ou uma coruja, ou um gato, ou um rato, ok. Agora, toda a gente tem animais exóticos como animais de estimação. É um bocado forçado. Eu, como fã, acho um bocado forçado. Mas Sim. pronto. Mas Sim, é não algo. havia motivo nenhum para isto ser um filme dos Monstros Fantásticos. Não é Exa- sobre Monstros Fantásticos. Exatamente. Os filmes do Harry Potter eram sempre sobre o Harry Potter. Exatamente. Mas pronto, não é que eu não gosto de os ver, mas. Sim, sim, E exato. não é, e não é que eu não gosto da direção que a J.K. Rowling está a tomar, mas não é sobre animais, não é? Yeah, Portanto, como é que o título vai ser Monstros Fantásticos? Não sei. yeah. Mas pronto. Ahm, mas a cena inicial eu detestei. Não sei o que é que vocês acharam, mas pá, é super escura e não percebi nada do que estava a acontecer. Eu vi em IMAX o filme, não vi 3D, mas vi em IMAX. Eu não percebi para ter vindo o que estava a acontecer na primeira cena, super escura. Mas Do, pronto. do Grindelwald, do Sim, a Grindelwald fugir. a Yeah, fugir. Não, yeah. não, Eu até gostei dessa não cena. senti que estivesse muito escura. Ok, ok. Se calhar sou eu já a fazer tipo nitpick, mas. Não, mas Mas pronto, mas assim, no geral, o filme não é um bom filme, não. ok? E eu talvez, pá, pelo filme que é, talvez eu desse um está quase lá, porque é um está quase lá. Agora, o filme apresenta vários factos e introduz vários personagens que vão contra o canon que já foi estabelecido em Harry Potter. Sim. E por isso o filme 10, pá, eu não vou dar um e 5 porque acho que é um bocado mauzinho, mas um custou, mas foi muito sólido. E quando é que o filme começa a fazer cagadas? Olha, era sempre onde começar. Vocês querem. Então, pera. Antes de entrarmos nessa lista de coisas erradas, ou que entram em conflito com o canon, hum, eu quero só dizer que para mim, vendo de fora, eu não sou um Potterhead como vocês são. Yeah, Eu, neste tema em particular, I'm the odd one out. Sim. yeah. E é muito agir ver-vos preocupados e pessoalmente insultados Sim. com estas Yeah, coisas meu. fora do lugar. Eu sinto que se calhar Harry Potter e o mundo de Harry Potter é o único que para mim pessoalmente me ofende se houver alguma coisa fora do sítio. Eu acho que é a única franchise que me chateia. Porque Yeah. a Marvel nem me chateia muito quando há coisas assim fora do sítio. Mas Harry Potter é tipo. Sim, Portanto, é isso. E principalmente neste. Por exemplo, Harry Potter e a criança amaldiçoada. É pá, também. sim, Eles apresentam coisas que vão completamente contra o canon estabelecido. Mas não foi escrito pela sim, J.K. Rowling. Tipo, ok, ela deu o aval e deixou aquilo andar. Tipo, o dinheiro fala muito, né? Mas não foi ela que escreveu. Portanto, tipo, whatever. É tipo fanfiction, ok? Tipo, pronto. sim, Agora, aqui não. Aqui foi ela que escreveu, não é? sim. É ela que está a escrever, portanto, eu estou muito insultado. Se, Eu sinto-me insultado por ela. se tu, Yeah, tu sentes-te pessoalmente traído. Eu sinto-me traído. Eu sinto tipo, que ela yeah, está completamente gaga, que andou a fumar cenas super fortes. Pá, não sei, meu, não yeah. sei. Não sei porque, Ou então, epá, yeah. Ou então foi problema da produção. A produção fez pressão de alguma maneira, não sei. não pode ser. Porque é assim, uma coisa é tu, tipo, dares um easter eggzinho pequenino e tipo, ok. Por exemplo, do Nicolas Flamel, tipo, do tipo que ele diz que é um alquimista e por isso é imortal. Tipo, ok, uma pessoa deixa passar isso, porque é tipo, whatever. Sim, sim. Agora, o que eu vou falar aqui não são coisas que se deixe passar. São coisas Yeah, que importantes e que verdade. basta somar 2 mais 2 e tu vês que isto não faz sentido nenhum. Não é? Yeah. Mas pronto. Eu agora então, só para provocar, Yeah. porque eu sinto e sei que é isso, vocês sentem isto com esta intensidade toda porque isto pertenceu às vossas infâncias Exato. e à vossa adolescência de uma maneira que para mim não foi, pura e simplesmente porque eu sou 4 anos mais velho do que vocês. E portanto não me apanhou ali naquela idade perfeita como a vocês apanhou. Exato. Para mim seria talvez Senhor dos Anéis ou os desenhos animados da Marvel, não sei, mas eu identifico-me
muito mais com o mundo apresentado nesta segunda geração. Eu identifico muito com o Jacob Kowalski, aquela personagem muito desiludida, a quem disseram que ele não podia fazer a padaria dele, e era o sonho dele. Sim. E aquilo que eu pergunto é: será que vocês estão irritados com este filme porque não sentem a mesma coisa, porque este filme não vos dá a mesma coisa que os primeiros filmes davam? Não, na- para mim nada a não é ver, nada disso. Nada a ver. Yeah. Porque eu gostei muito do primeiro filme. Eu Assim, também. Eu diria que o primeiro filme dos Monstros Fantásticos está ao nível de um filme do Harry Potter. É uma história diferente, pronto, é completamente à parte, com personagens diferentes. Mas eu sinto o mesmo carinho pelas personagens como senti quando comecei a ver Harry Potter. E este filme simplesmente não deu isso porque as personagens estavam mal desenvolvidas e eu acho que é o que nós dissemos na crítica depois dos créditos do filme. Isto parece um medley musical. Ninguém gosta muito de medleys musicais. É um bocadinho desta música, outro bocadinho desta música, e passa à frente, passa à frente, passa à frente, e tu queres é ouvir a música toda. Opa, Pá, a questão é a seguinte: a J.K. Rowling não é uma argumentista. E ela aqui demonstra que ela não sabe escrever argumentos. sim. Mas ela não deixa de ser uma boa escritora por causa disso. E ela escreve muito bem Sim, livros. Mas exato. escrever um livro não é o mesmo escrever um argumento, né? Exato. Mas o meu problema com o filme não é o argumento, apesar do argumento ser mau, mas não é o argumento, é quando ela começa a cruzar com o que já foi estabelecido em Harry Potter. O meu problema é esse. Então vamos falar disso. O que é que tu Sim. encontraste? Portanto, ok. Yeah. Vocês devem ter gostado muito quando viram a Minerva McGonagall em Hogwarts, né? Eu acho Adoraram, que tipo, bué da fixe, né? Bué da eu fixe. gostei. Não, eu honestamente não gostei por uma razão. Nós nunca a vemos. Sim, Não, ela então mal- vemos duas vezes. Sim, vemos, mas a câmara está de propósito a fugir dela. Ok. E eu tipo senti isso como what the fuck, like, eu quero só vê-la. Mas sim, eu acho que já sei o que é que vais dizer sobre a Minerva. Portanto, a Minerva McGonagall não estava viva nessa altura. Não existia, tinha nascido. Nem sequer era um pensamento de concepção nessa altura. Ok? Yeah. Portanto, como é que a Minerva McGonagall está a dar aulas em Hogwarts? Yeah. Sabes Não o que é percebe. o que é que nós vimos num vídeo interessante do nosso canal preferido de críticas, que é o Que não é o Cube Geek. que não é o Cube Geek, é os New Rockstars. Eles falaram disso e disseram que isso era um problema no argumento, mas eles disseram, e se por acaso ela usou o Time Turner? Não pode. A cena Não pode usar o da- Time Turner, porque o Time Turner está limitado a 5 horas. Eu sei que na fanfiction de Harry Potter e Criança Amaldiçoada eles voltam atrás no tempo, tá bem? Mas isto é uma fanfiction, eu não considero isso como canon. Ok. Nos livros do Harry Potter, o vira-tempo, que é Time Turner, né? Tem um limite de 5 horas. Ok. Portanto, não é... E mesmo que fosse, qual é que seria o objetivo da Minerva voltar atrás do tempo para dar aulas? Yeah. Porquê? Porquê? Yeah. Porque o Dumbledore veria muito potencial nela e diria... Vai ensinar mais gerações de feiticeiros. Mas há outra teoria. Qual outra teoria? Que a McGonagall que estava em Hogwarts era a Isabel McGonagall. Não é. Não McGonagall, pode ser. a mãe. A mãe da McGonagall. Não pode ser. Eu vou Não. dizer porquê. Vou já desmascarar isto tudo. Primeiro, nos Conta. créditos do filme, a atriz está acreditada como Minerva McGonagall. Minerva, exato. Ok? Yeah. Mas mesmo que não tivesse acreditada como Minerva, se tivesse só McGonagall, também era desmascarado logo. Porque o McGonagall vem da parte do pai da Minerva. O pai era Muggle. Portanto, Ok. não há famílias McGonagall feiticeiras. Ok? Portanto, não podia ser nenhuma McGonagall a dar aulas em Hogwarts. Porque lawyers. é Muggle. Ok? Yeah.
Yeah. Ok, tu podias dizer, mas espera aí, mas a mãe dela podia já estar casada e dava aulas. Não, não dava, porque a mãe escondeu a magia do marido para estar casada com o marido. Portanto, Ok. não ia dar aulas, ok? Ok. Portanto, Tu também tens aqui não é... as bíblias do Harry Potter frescas dentro da tua cabeça e isso é muito bom para esta conversa. Yeah. Portanto, não Ma- pode mesmo ser, ok? Mais coisas, mais coisas. Pronto, Conta mais. a Minerva teve uma avó ou bisavó que se chamava Minerva e que foi uma feiticeira muito famosa, mas lá está, Ok. não era McGonagall, não é? Era Minerva ok. Ross, que vem da parte da mãe, ok? Portanto, Uhum. não é nenhum parente, é a Minerva McGonagall, ok? E porquê Ok. porquê é que é impossível ela estar a dar aulas nessa altura? É muito fácil. Tipo, Monstros Fantásticos e os filmes de Grindelwald passam-se em 1927, ok? E ela é professora nessa altura e também no flashback da Lita. Também ela era professora já. Que se passa Yeah. mais ou menos em 1902, 1915, tipo, assim um bocado conjeturado, mas mais ou menos nessa altura, ok? Sim, exato. Pronto. A biografia da Minerva foi escrita e publicada pela J.K. Rowling. Atenção, escrito pela J.K. Rowling, ok? Não foi por nenhuma outra pessoa. A Sim. biografia da Minerva diz que ela foi trabalhar para o Ministério da Magia 2 anos depois de se graduar em Hogwarts, ok? Yeah. Não, mentira, não, desculpa. Ela foi trabalhar, ela assim que saiu de Hogwarts, foi trabalhar para o Ministério da Magia, ok? Portanto, Ok, foi logo. ok. E 2 anos depois de estar no Ministério da Magia, ela enviou uma carta para Hogwarts a pedir o cargo de professora. E ela foi ser professora de transfiguração em Hogwarts, ok? Portanto, 2 anos depois de sair de Hogwarts, ela torna-se professora. Pronto. Ok. No livro Harry Potter e a Ordem da Fênix, a Minerva diz à professora Umbridge, vocês lembram-se da Umbridge, né? Sim. De que ela é professora há 39 anos. Portanto, ela é professora há 39 anos. E o livro passa-se em 1995, ok? Portanto, 95 menos 39, portanto, ela começou a dar aulas em 1956, ok? Yeah. Pronto. 2 anos antes... Muito depois. Exatamente. Não, mas espera. Sim. Portanto, 2 anos antes foi quando ela terminou Hogwarts, foi em 1954, ok? 7 anos antes, portanto, Hogwarts é um curso de 7 anos, né? Portanto, 7 anos antes, que era em 1947, foi quando ela entrou em Hogwarts. E entra assim em Hogwarts com 11 anos, portanto, 11 anos antes, estamos em 1935. Portanto, ela nasceu em 1935. Monstros Fantásticos 2 passa-se em 1927. Portanto, Yeah. é impossível ela estar viva. Não é? Yeah. E isso Verdade. é... Ok, uma pessoa vai dizer, e tal, mas são datas. Não, do tipo... Não são datas, é o que está escrito no canon, ok? Yeah. Portanto, ela não podia estar viva, nunca. Yeah. Isso é uma grande falha e parece-me estranho, parece-me tão estranho a J.K. Rowling Exatamente. cometer estes erros, não é? Exatamente. É assim, eu percebo porque é que fizeram uma McGonagall do tipo fanservice, mas do tipo, não. É importante manter a coerência mais do que Exatamente. fanservice. E eu podiam ter feito fanservice com outros professores já conhecidos, tipo, da idade do Dumbledore, como por exemplo o professor Slughorn, que é um professor de poções, por exemplo, que é da idade do Dumbledore. Tipo, podia ser, tipo, não, ok, agora, a Minerva não era nascida nessa altura. Yeah. E outros factos, tipo, sem ser esta coisa das datas, a Minerva não deu aulas ao Tom Riddle, que é o Voldemort. Portanto, a Minerva nunca conheceu o Tom Riddle, que é o Voldemort. Portanto, se ela dava aulas em 1927, ela teve que dar aulas ao Tom Riddle. Portanto, não. Ela entrou em Hogwarts depois do Voldemort sair de Hogwarts. Portanto, ela nunca podia ter sido professora dele. Não é? Portanto, nada disto faz sentido. Pois. E outras coisas diferentes que tenhas encontrado É assim... que te tenham irritado até ao Ocorre. profundo da tua alma. Ok, Mais há coisas assim, dessas. eu não quero falar ainda sobre a grande revelação final. Há algumas explicações para essa revelação, ok?
Já lá Eu- vamos. Eu gostava de perder um bocadinho de tempo nisso. Sim, mas eu vou deixar para o final, ok? Ok, ok. Pronto, há Sim, outras, sim. há outras duas coisas que não são tão importantes, mas também vão Sim. contra o canon de Harry Potter, ok? Aham. Pronto, Dumbledore como professor de defesa contra as artes das trevas. Não é impossível que ele seja... É assim, ele sempre foi conhecido como sendo professor de transfiguração. Em nenhuma parte do canon até este momento foi escrito que ele era professor de defesa contra as artes das trevas. Será Sempre que isso foi é só porque o escrito... torna mais fixe? O quê? Será que isso é só porque o torna mais fixe? Que é o que tu esperarias? Se calhar, ele sempre foi descrito como professor de transfiguração porque ele foi um excelente aluno de transfiguração e logo tornou-se professor de transfiguração, ok? Mas não é só por causa disso que é improvável que ele seja agora mostrado como professor de defesa contra as artes das trevas. Porquê? Portanto, quando o Tom Riddle terminou terminou Hogwarts, não é? Portanto, é o Voldemort, terminou Hogwarts. Ele pediu ao atual diretor de Hogwarts na altura para ser professor de defesa contra as artes das trevas. E o que lhe foi negado na altura. O Tom Riddle terminou Hogwarts em 1945. Também é o mesmo ano em que se dá a batalha entre o Voldemort e o Grindelwald, que nós vamos ver no último filme de Monstros Fantásticos, ok? E acaba a Segunda Guerra Mundial. E acaba, pronto, exatamente. Portanto, foi um ano bastante importante, tanto na nossa Yeah. história como na história de Harry Potter, ok? Yeah. Portanto, nesse ano, o Tom Riddle termina Hogwarts e pede para ser professor de defesa contra as artes das trevas. Porquê? Porque a professora Galatea iria reformar-se nesse ano. E ela tinha sido professora nos últimos 50 anos. Ok. A questão é, nós só sabemos que ela era professora há 50 anos. Não sabemos se ela estava a lecionar essa disciplina há 50 anos. Okay? Ela podia ter mudado de disciplinas. A questão é que não é muito comum mudar de disciplinas. Okay? Portanto, tendo por base isto, é um bocado estranho o Dumbledore agora ser professor de defesa contra as artes das trevas. Deveria ter sido a Galatea, não é? Mas pronto, é um erro que é facilmente desmascarado, ou melhor, é facilmente contornável. Mas mesmo Sim. assim é um bocado estranho. Okay? Sim. Porque Yeah. se a Galatea em 1945 fazia 50 anos a ser professora, ela começou a lecionar em 1895. Portanto, em 1927 é quando se passa o filme, Yeah. ela deveria ser a professora e não o Dumbledore. Não é? Mas pronto, é algo que é facilmente contornável. Não é? Outra coisa também que o filme revelou, e é algo novo no canon, nunca foi mencionado nada como isto antes, que é o juramento de sangue. Sim. Nós tínhamos a promessa inquebrável, Sim. Unbreakable Vow. Exatamente. Por exemplo, É porque eu genuinamente estava a confundir as duas coisas. Eu até este preciso momento em que vocês estão a falar, diferente, eu pensava yeah. que era isso. não, Eu pensava- é diferente. Por exemplo, o Snape fez um juramento inquebrável com o Dumbledore, e é por isso que ele no fim, e é por isso que ele era um espião. Sim, dentro, sim, pronto. sim. E também fez com a Também fez com a mãe do Malfoy. do Malfoy, não é? E neste filme vemos também o Yusuf, também fez uma promessa inquebrável com o pai para matar o filho, O Corvus. né? Pronto, o Corvus, exatamente. Mas isto é diferente, é uma promessa de sangue. E É assim. Existem precedentes de coisas Não. destas? Isto é Não. completamente novo É no novo. canon. Assim, e o problema não é isso, porque pá, tudo bem, ok? E parece que funciona da mesma forma como a promessa inquebrável, não é? Pelo menos Sim. foi isso que pareceu, não é? A questão é. Não, o que eu acho que eu não tinha percebido que eram coisas diferentes. E agora percebendo que são coisas diferentes, o motivo pelo qual eles mudaram é porque com uma... Como é que se chama? Uma promessa de sangue? Sim. A nova. A nova. Promessa de sangue, sim. É que com isso tu tens um MacGuffin físico que podes Sim. roubar e partir para reverter Sim. a promessa de Exatamente. sangue. Sim. A outra tem que ser os braços, é assim tipo Exato. agarras Não, o braço. outro é completamente inquebrável. Tu não consegues quebrar essa promessa. Porque assim,
no canon está descrito que o Dumbledore sempre se recusou a duelar com o Grindelwald, não é? E é por isso que o Grindelwald teve uns 20, 30 anos com o seu reino de terror, não é? E só em 1945 é que o Dumbledore duelou com o Grindelwald e derrotou-o, não é? E nunca se percebeu porque é que o Dumbledore, ou melhor, as pessoas teorizavam que, como o Dumbledore amava o Grindelwald e não queria duelar contra ele. Portanto, era isso que as pessoas teorizavam, não é? Sim. Agora não, agora temos uma razão evidente do porquê do Dumbledore não duelar contra o Grindelwald. Eles os dois fizeram uma promessa de sangue, não é? Não se sabe que promessa é que é, mas o filme deu a entender que é do tipo, eles não se vão confrontar um contra o outro, não é? Pelo menos foi isso que eu percebi. Sim. Sim. A questão aqui é, se eles fizeram uma promessa de sangue para a prometerem um ao outro que não vão duelar um contra o outro, ou que não vão contra que não vão contra um ao outro, não é? Sim. Então porquê é que o Dumbledore, o Grindelwald e o Aberforth duelaram e nesse duelo morreu a irmã do Dumbledore, a Ariana? Será que isso foi antes deles terem feito a promessa de sangue? Não pode porque assim que terminou esse duelo, o Grindelwald saiu do Godric's Hollow e saiu, mais. foi embora. Ok? Portanto, essa promessa só pode ter sido feita antes desse duelo. Até porque foi naquela época que os filmes haverão de explicar isso, né? Mas foi naquela época em que o Dumbledore partilhava dos mesmos ideais do Grindelwald. Sim. Portanto, eu acho que ele não iria fazer uma promessa de sangue depois de realmente ver o que é que o Grindelwald queria fazer. Digo eu, não sei. Portanto, Verdade. Faz portanto sentido. se ele fez uma promessa de sangue com o Grindelwald, como é que ele depois foi ter um duelo contra o Grindelwald e nesse duelo morreu a irmã? Pode ser explicável. É aquele género de coisa em que a mãe aparece e diz: Não, tem cuidado que a varinha ainda tiras um olho a alguém. E morreu a. Não, honey, estás a estragar a magia. Sorry. Não, a questão é. Não, quem estragou a magia foi J.K. Rowling. A questão é tipo, é algo que pode ser explicável, mas também não faz Sim. muito sentido. Não. Não é? Mas ele pode, não sei, pode acontecer ele ter ficado tão chateado ou por alguma razão contra o Grindelwald e o feitiço fez bounce back para a Ariana. É assim, há muitas teorias que dizem isso. Yeah. Aliás, se calhar é por causa disso que o feitiço fez reflexo. Foi impedido pela própria promessa de sangue. É isso que eu estava a dizer. Ok, Assim, desculpa. Não, há muitas teorias que dizem que. Agora. Há muitas teorias que dizem que ou o Dumbledore lançou um Avada Kedavra ao Grindelwald, ou o Grindelwald lançou um Avada Kedavra ao Dumbledore, e por causa dessa promessa de sangue fez ricochete e se tornou a Ariana, não é? Yeah. A questão é, então aí a promessa seria, nós não nos iremos matar um ao outro. E não seria, Sim. nós não iremos duelar um contra o outro, não é? Eu acho que é matar. Então, se a promessa é não matar, então porque é que o Dumbledore nunca duelou contra o Grindelwald? Porque o Dumbledore podia duelar contra o Grindelwald, derrotá-lo sem o matar. Mas não, no final do filme fica evidente que o Dumbledore vai arranjar uma forma de quebrar a promessa de sangue para duelar contra o Grindelwald. Mas o Dumbledore não vai matar o Grindelwald, porque o Grindelwald não morre nesse duelo. Portanto, voltamos já mesmo, não é? Sim. Não sei, ele pode se recusar a lutar com o Grindelwald só porque sabe que não vai conseguir alterar nada. Se calhar não nos podemos magoar um ao outro ou algo assim. Ou então porque the stakes have risen so much que agora o único desfecho possível de um duelo entre eles seria matarem-se um ao outro. Portanto, não sei. Não sei. Há muitas opções. Isto até pode ser... Ela pode jogar isto como um jogo de semântica. Sim,
Tipo, pode acabar por ser isso. Tipo, é aquela opção que ainda não tínhamos pensado, aquela semântica que ainda não tínhamos pensado. Até porque nós, Fazer the old nós- switcheroo. Sim, sim, até porque nós não sabemos que promessa de sangue foi essa, não é? exato. É isso. Portanto, pá, mas pronto, ficou estranho. De resto, pá, assim, não há, assim, para além da revelação final, não há assim muitas mais cagadas Sim. que eu tenha feito. Eu só não percebo é o título do filme, por exemplo. Os crimes de Grindelwald. Quais são os crimes? Yeah, Não percebi yeah, também. que Mas crimes. pronto, whatever. Ele até parecia mais ou menos razoável. Tipo, Exato. não estou a dizer, não estou a dizer isto, mas estou a dizer, tipo, até não é tipo um Voldemort. Não é? Não, ele é mais razoável. Ele é mais É mais razoável. razoável que o Voldemort. Exato. Portanto, é tipo, ok. Mas pronto, Mas é assim, se vocês quiserem ir já para o final, podemos já falar do final ou podemos falar de outras Bora. teorias que vocês tenham. Não, queria só fazer-vos uma pergunta que é... Yeah. Porquê? Porquê é que isto aconteceu? Qual é a vossa explicação? O que é que vocês acham que mais razoavelmente terá acontecido aqui? É a J.K. Rowling com demência? É ela que perdeu as notas onde tinha guardadas as coisas? Foi interferência do estúdio? O que é que aconteceu? Não pode ter perdido as notas porque se o Daniel sabe, ela também tem a obrigação de saber, não é? O que é que foi então? O que é que aconteceu? Porquê é que aconteceu este filme desta maneira? Eu diria. Eu voto estúdio. Eu voto estúdio. Epá, não, eu não sei. Não sei. Porque assim, para além da falha da Minerva McGonagall, todas as outras são facilmente contornáveis, não é? Mais ou menos, mais ou menos. Tens a cena em que vês as imagens da Segunda Guerra Mundial. Yeah. E a Segunda Guerra Mundial ainda estava Muito longe de Não, começar. mas aquilo foi uma visão, não é? Aquilo Sim, foi uma visão do futuro. Sim, mas o que é que, como é que ele sabia exatamente aquela cena? E Porque é um feiticeiro. Sim, mas isso podemos explicar tudo. Por exemplo, podemos explicar a Minerva também. Ela é feiticeira, olha, voltou atrás no tempo. Não, é diferente. É diferente. Existe uma disciplina que é a adivinhação e há feiticeiros que conseguem projetar. Basicamente é a futurologia, ok? Pronto. Há feiticeiros que têm o poder de criar profecias, ver tanto para o futuro como para o passado. Portanto, há feiticeiros que têm esse poder. Claramente, aquele objeto que ele tinha, aquela caveira, não é? Nós não sabemos o que era aquela caveira, mas aquela caveira Sim. tinha poderes de tu projetares o futuro, ou um possível futuro, não é? E foi isso que ele fez. Sim, but still, também. Não sei, eu acho que aquele pormenor está ali mais como. quase mais para o trailer do que para o filme. Sim, não sei. Acho que é novamente para chamar um bocado. Pá, Mas pronto, tipo, eu não são tenho pormenores, problemas com lá está. isso. Eu não tenho problemas com isso. Eu acho que. Agora, respondendo à pergunta do Gui, eu acho estranho a J.K. Rowling vender-se assim ao estúdio. Né? Eu acho muito estranho a J.K. Rowling ir contra aquilo que ela estabeleceu no canon, sabendo que os fãs não vão gostar, sabendo que isto vai ser tudo examinado ao pormenor só para Sim. agradar ao estúdio. Acho isso muito difícil. Ela pode não ter tido opção, é essa a cena. Então qual é a opção Não. mais provável? Eu acho a opção mais provável é ela já não saber o que criou. É ela já não fazer a ideia dos pormenores que escreveu, não é? Então daí o raciocínio a seguir a esse é que então porque é que ela não se importa o suficiente para ir ver? Opa, é assim, ela é a única acreditada como argumentista, não houve mais ninguém, foi só ela. Eu não sei qual é que foi o seu processo de criação. Eu sei que ela escreveu os 5 filmes ao mesmo tempo, portanto os argumentos já estão todos escritos. Sim. Agora, qual é que foi o seu processo de criação? Eu não faço ideia, né? Eu não sei. Agora,
que é muito estranho. Isto é. É. Porque não são sequer. Não são desvios do canon que justifiquem grandes pontos narrativos ou que Não. é o que ela tivesse tido de alterar porque assim a história ficava muito, muito melhor. São coisinhas muito supérfluas que foram adicionadas ao filme por motivo nenhum e que só vêm só vêm entrar em conflito com o que estava para trás. Acho que alguém no Facebook, nos comentários, dizia que a J.K. Rowling estava a ir pelo caminho do George Lucas e sim, dá um bocado a sensação disso. Mas, assim, eu sei que há muita paixão com Star Wars também. E eu sei que vocês fãs, não gostam das prequelas. A questão é, eu acho que ele não foi contra nada que tinha estabelecido no canon antes. Ou foi? Foi aquilo Ele apenas de inventar apresentou coisas novas. Mas não foi contra aquilo que ele tinha estabelecido antes. A sensação, eu sinto que a reação do público na altura foi um bocado a mesma. Eu percebo. Estamos a ser traídos pela pessoa que foi responsável pelo entretenimento que alimentou as nossas infâncias. E esta pessoa agora está a estragar, está a ir atrás, está a mudar coisas. Não, nós gostávamos era de como estava antes. Opa, a questão é que o meu problema com este filme não é o facto de ela ter mudado coisas. É o facto de ela ter mostrado coisas, introduzido coisas que são impossíveis de estarem lá. É diferente. Yeah. E, tipo, eu não me importo com a promessa de sangue, que nunca foi mencionada até agora. Eu não me importo com o Dumbledore ser professor de defesa contra as artes das trevas. Eu não me importo com isso. Ok, ela mudou um bocadinho, mas é facilmente explicável, não é? Agora, principalmente a Minerva McGonagall é algo que vai contra o canon. É algo que vai contra algo que está estabelecido. É impossível isso ter acontecido. Não é uma mudançazinha, não é? E como tu dizias, Rui, o facto de eu ter mostrado a McGonagall é algo completamente desnecessário. Ela não teve qualquer papel na história, não é? Mas foi algo que estragou tudo. Tipo, o facto dela estar lá estragou tudo, não é? Portanto, Mas não se percebe muito bem porque é que ela está lá. Não se percebe. eu honestamente acho que volta à cena. Para mim, a cena do estúdio é fanservice, vamos pôr a McGonagall aqui, o público vai se passar, vai ser ótimo. Damn, pronto. Para mim, Não sei. que quando eu vi essa cena, achei piada. Olha, está ali a McGonagall, porreiro. Porque não sou. Lá está, mais ou menos porque não estou dentro da coisa como vocês estão. Possivelmente para o estúdio, a quantidade de pessoas que vão ficar irritadas com isso é suficientemente pequena para valer a pena dar o fanservice a todas as outras pessoas e no fim do dia eles vão continuar a ganhar dinheiro, mesmo que eles fizeram as contas. Alguém sentou-se, fez as contas, quantos fãs é que nós vamos perder se fizermos isto, quantas pessoas é que vão ficar contentes se nós fizermos isto, vamos fazer. Nada disto é por acaso, eu acho. Não sei. Assim, muita gente também diz que eles podem estar a desconsiderar os livros e apenas considerar os filmes do Harry Potter. Se for esse o caso, não há qualquer problema em a McGonagall estar lá, porque não há datas nos filmes, né? Não há nada. Agora, eu não quero acreditar que seja esse o caso, não é? Porque senão isto aqui deixa de ser oficial. Isto é fanfiction, porque o que é oficial são os livros, não são os filmes. Portanto, não faz sentido nenhum. Mas pronto. Mas olha, vamos... Vamos passar para... Sim, e isso só vos aproxima ainda mais de Star Wars, com a perda de parte do canon. É muito agir ver os paralelos entre as duas coisas. É um bocado... não sei. Mas olha, vamos então falar sobre o final, ok? Vamos falar sobre o final. Vamos. Portanto, o final foi que o Credence... não só... Aliás, nós tivemos 2 twists finais. Um que é... Oh não! O Credence afinal é o Corvus Lestrange. Mas não! Afinal... é um Dumbledore! Afinal é um Dumbledore. Aurelius Dumbledore. Aurelius Dumbledore. Eu vou-vos deixar falar porque já percebi que estas... O que é que vocês acharam... O que é que vocês acharam dessa revelação? Há 2 teorias. Uma das teorias é... Ele está a dizer a verdade. Portanto, o Grindelwald está a dizer a verdade.
a verdade. o, o Credence, entre aspas, é o Aurelius Dumbledore e continuamos daí para a frente. Como é que o Credence é um Dumbledore Não e sei. vai parar à América? Porque o Titanic era um barco cheio só de mágicos que se iam refugiar nos Estados Unidos. Works as well as anything else. O Titanic era um barco mágico. Anyway, a outra opção é o Grindelwald está a mentir e eu não acredito nesta opção porque eu acho que a coisa mais estúpida seria se isto fosse uma mentira. Se ele não fosse o Dumbledore. Portanto, ele tem que ser o Dumbledore, a meu ver. Ok. Eu percebo o que tu dizes. E assim, as duas opções são terríveis. São, eu concordo. É assim, a opção do Grindelwald estar a mentir vai ao encontro de quem é o Grindelwald, que é uma pessoa que engana as outras pessoas, né? Para as levar a fazer coisas que ele quer que elas façam, não é? Portanto, vai de acordo a quem ele é. A questão é que nós ficamos com uma personagem que é o Credence, que é do tipo, tu és este, mas não és aquele. Mas não és aquele. Pá, acho que chateia um bocado. Ser. Não é? Não pode ser. Pronto. A outra opção de ele ser um Dumbledore também não faz qualquer sentido em termos de canon. Mas vamos lá desmascarar isto, ok? É assim, se o Credence é de facto um Dumbledore, há três opções aqui, ok? Ele ser irmão do Albus Dumbledore, portanto, ser filho dos pais do Dumbledore, não é? Ele ser sobrinho do Dumbledore, portanto, ser filho de algum dos irmãos do Dumbledore, não é? Ou ser primo do Dumbledore, portanto, ser filho da tia do Dumbledore. São estas três opções, certo? Yeah. Pronto. Então vamos lá desmascarar isto aqui, ok? Eu tenho que contar aqui uma história primeiro. Sim. Para que isto fique tudo bem Assentado. explicado, ok? Portanto, o Percival Dumbledore e a Kendra Dumbledore tiveram 3 filhos, ok? O Albus, que nasceu em 1881, o Aberforth, que nasceu em 1883, e a Ariana, que nasceu em 1885, ok? Pronto. Aos 6 anos de idade, a Ariana... porque assim, quando os feiticeiros são crianças, eles não controlam a magia. A magia acontece. É mesmo assim, acontece com toda a gente até por volta dos 11, 12 anos eles conseguirem controlar a magia. Não é? Portanto, aos 6 anos de idade, a Ariana estava no campo e pronto, a magia estava-se a manifestar. Okay? O que é normal. E 3 rapazes muggles viram essa magia, ficaram com medo e atacaram a Ariana. Okay? Não se sabe o que é que eles fizeram à Ariana. Sabe-se que por causa desse ataque a Ariana reprimiu a magia e a magia ficou descontrolada. E é por isso que há muitas teorias que dizem que ela é um obscurial, não é? Sim. Sim. Mas são teorias, eu acho que é verdade, mas isso são teorias, ok? Por causa desse ataque, o pai dela, o Percival Dumbledore, vingou-se nos 3 rapazes muggles com a maldição Cruciatus, okay? Que é uma das maldições imperdoáveis, ok? Por causa disso, ele foi sentenciado e enviado para Azkaban, com prisão perpétua, ok? Ele nunca divulgou, ou melhor, ele nunca disse porque é que atacou os rapazes para que o Ministério da Magia não pegasse na Ariana e não a enviasse para o Hospital de São Mungus e ela ficasse internada durante a vida toda dela. Não é? Portanto, ele ficou calado, aceitou a condenação e foi enviado para Azkaban em 1891. Ok? Pronto. Estamos em 1891 agora. Depois do marido ter sido enviado para Azkaban, a Kendra pega nos filhos e vai para Godric's Hollow, que é onde também moram os Potters e basicamente todas as famílias importantes moram em Godric's Hollow, ok? Pronto. Mas isto não é importante para aqui. Portanto, a Kendra cuidava da Ariana 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, ela estava todas as horas do dia estavam reservadas para a Ariana, ok? Porque a Ariana tinha que morar dentro de casa
porque não controlava a magia, não saía de casa, portanto, a Kendra vivia para a Ariana, basicamente, ok? Pronto. 8 anos mais tarde, em 1899, a Ariana, sem querer, mata a mãe, ok? A magia dela descontrola-se e a mãe morre. Estamos em 1899, ok? Em junho de 1899. E o jovem Albus Dumbledore acabava de se graduar em Hogwarts. Ok? Estávamos em junho, acabava Hogwarts, ele tinha acabado o seu curso quando a mãe morre. E ele, em vez de seguir com os seus planos, porque ele era um excelente feiticeiro na altura, em vez de seguir com os seus planos, ele volta para casa para cuidar dos dois irmãos, da Ariana e do Aberforth, ok? Ele recusou que o Aberforth ficasse a cuidar da irmã porque ele queria que o Aberforth acabasse os estudos em Hogwarts. Portanto, ele voltou para casa para cuidar da irmã. Quando volta para casa, ele conhece o Geralt Grindelwald, não é? Que tinha ido viver para Godric Hollow, para a casa da tia-avó, que morava lá. Que é a Batilda Bagshot. Deves conhecer este nome, Sara, certeza. Yeah. Pronto. De onde é que é essa personagem? Sim, ela entra no último livro. Sim, a Batilda Bagshot era uma historiadora muito famosa e foi ela que Fez deu um informação livro. à Rita Seeker para escrever a biografia do Dumbledore, ok? Ok. E a Batilda Bagshot também era uma amiga muito próxima da família Dumbledore, ok? E era também a tia-avó do Grindelwald. Portanto, em junho de 1899, o Dumbledore volta para casa depois da morte da mãe, conhece o Grindelwald e essa amizade dura apenas 2 meses. Ok? Porque em agosto de 1899 dá-se a famosa batalha entre o Albus, o Grindelwald e o irmão do Albus, o Aberforth, e entre os três eles estão a batalhar e a irmã Ariana morre no meio desse combate. Ninguém sabe quem é que a matou, ok? É um mistério. Nenhum dos três sabe quem foi, mas ela morre. Então, pera lá. Tu disseste quanto tempo é que dura a relação deles? 2 meses. 2 meses. 2 meses apenas, sim. Portanto, esta coisa toda, quando nós falamos de... É um amor de verão e muito intenso. Mas o Dumbledore ao início partilhava dos ideais dele e depois é que veio a mudar de ideias e Sim. Isso tudo aconteceu num espaço de 2 meses. Uau. Sim, 2 meses, exatamente. Ok. Uau. Foi 2 meses. Como é que se chama aquele filme que ganhou este ano, o do Pêssego? O Call Me By Your Name. Sim, Call Me By Your Eu Name. quero a versão Call Me By Your É, Name é muito. do Grindelwald e do Dumbledore. Exatamente. É muito isso. Sim. É muito isso. Passado nos bucólicos campos ingleses. Isso faria muito sentido. É muito isso. Portanto, em agosto de 1899 dá-se essa batalha. Ok? Portanto, quem é que sobra da família Dumbledore aqui? Sobra o Albus Dumbledore, o Aberforth Dumbledore e uma tia que se chama Honoria, que foi mencionada uma vez nos livros, mas não teve qualquer destaque. Mas nós sabemos que havia uma tia. Nós não sabemos se essa tia é do lado da mãe ou do lado do pai. Ok? Pronto. Ok. Ok, portanto, vamos lá aqui desmascarar. Será que o Credence é irmão do Albus Dumbledore e do Aberforth? Não pode ser. Porquê? Porque o Percival Dumbledore morreu em Azkaban e a mãe não teve mais ninguém. Ela viveu para a filha Ariana, ok? Mas, mesmo que por algum motivo a mãe tivesse tido um caso qualquer com o carteiro ou com outra pessoa qualquer, o Credence teria que ter no mínimo 36 anos. Claramente ele não tem 36 anos, não é? Sim. Pronto. Monstros Fantásticos e os Filmes de Grindelwald passa-se em 1927 e o Credence tem 26 anos. Porquê é que eu sei que ele tem 26 anos? Porque no argumento do filme, que foi publicado agora nas livrarias, ok? Toda a gente pode ir ler, a cena do naufrágio do navio lá diz que se passa em 1901. Portanto, se o Credence era um bebê recém-nascido na altura, ele nasceu em 1901. Está bem? Portanto, em 1927 ele tinha 26 anos. Portanto,
das duas uma. Ele não é irmão do Albus Dumbledore, porque não pode, não é? Também não é filho da Ariana, porque senão ele não teria nascido em 1901, ok? Ele pode ser aqui filho do Aberforth, pode ser. A questão é que nunca foi divulgado que ele tinha um filho, não é? Sim. Ele- E o Dumbledore tio. exatamente, e o Albus se o irmão tivesse tido um filho, ou se o irmão tivesse tido uma relação, sei lá, eu acho que o Albus teria sabido, digo eu, não sei. Ou se calhar é o género de coisa de que simplesmente nunca foi convenientemente falado até agora, Sim, até o momento em que se torna conveniente para a narrativa. pode ser, pode ser. Portanto, vamos partir do princípio que o Credence é filho do Aberforth, ok? Pronto. Sim. A atriz que estava com o bebê no barco, ela foi creditada como sendo tia do Credence. Portanto, ela não é a mãe do Credence, é a tia, ok? Mas, Ok. epá, para ela ser irmã da Kendra, ela é muito nova. Digo eu, não sei. Ela tinha aspecto de ter pai, tipo 30 e tais anos, não é? Portanto, não sei, pareceu-me muito nova para ser irmã da Sim. Kendra, pronto, para ser tia do. Mas essa era a senhora, era a que vemos no meio do filme, a elfo. Não é Não. elfo. Não te esqueças que os bebés foram trocados no trocados. navio. Pois ok? foram, claro. Pronto, Ok. pronto, ela está Outro. acreditada como tia. A questão é, primeiro, ela pode ser a tia-avó, não é? Mas eu acho que é muito nova para ser tia-avó. Ou também, ou pode ser tia, mas para ser tia tinha que ser a Ariana, e a Ariana está morta, não é? Pronto, portanto, é um bocado estranho ele ser filho do Aberforth. Pode ser, de facto, filho da Honoria. E neste caso, ele é primo do Albus Dumbledore. Epá, mas Pode dizer ser, mas que é muito rebuscado. é muito rebuscado e não tem o mesmo peso dramático. Dizer, olha, o teu Exatamente. primo vem aqui. Não. O teu... É assim, o que Yeah. é mais provável é ele ser filho do Aberforth. Mas eu acho estranho, ok? Acho muito estranho. Ele ser irmão do Albus Dumbledore é impossível ser. É impossível. Agora, ok, mas então agora a minha pergunta é: com os filmes que aí vêm para a frente, como tu disseste, qualquer uma das soluções aqui não é satisfatória. Ele, neste momento, ele não ser um Dumbledore Sim, isso era péssimo, é não péssimo, é? é péssimo e é muito insatisfatório. Teria feito este filme completamente. Não tem nada, não é? Mais inútil ainda do que Mais já foi. ainda inútil. Se ele for se ele for mesmo um Dumbledore, eles ou basicamente cagam completamente para todo este canon que tu tiveste agora a explicar, ou então puxam uma solução qualquer do rabo para justificar esta coisa toda. E epá, não sei que género de. Tem de vir mesmo muito, muito, muito fundo essa Porque eles vão ver as solução. críticas que este filme está a ter péssimas críticas. É assim, em termos da a história. Sim, sim. Pá, a questão é. A questão aqui é. Ele, é assim, o mais provável é que ele seja filho do Aberforth. Ok? Só que o Aberforth, claramente nos livros do Harry Potter, ele nunca menciona ter um filho. Ele basicamente vivia com o remorso da irmã ter morrido. Portanto, ele nunca explicou, nunca disse que tem tido sequer uma relação com outra mulher. Ou mulher ou homem, ou o que quer que seja. E há aqui uma opção. Qual? Isso. O Clarence é filho do Dumbledore. Pode ser, mas o Dumbledore está convencido de que ele é um Lestrange. Sim, mas ele pode não saber, não é? Ele não pode não saber que tem um filho. A não é? questão é, o Albus Dumbledore é gay. Sim, mas Não, nós sabemos que ele teve uma relação com um homem. É só isso que sabemos. é assim, está implícito nos livros e na backstory que ele é homossexual. Um bocadinho, certo? Está um bocadinho implícito. Mas já, Não nada impede de ele ter tido um romance com uma mulher.
A cena é, não achas que se ele tivesse tido um filho, Sim. ele não divulgaria isso nos livros do Harry Potter? Não divulgaria isso ao Harry Potter, por exemplo, quando estava a Mas explicar ele toda pode a não. vida dele? Ah, yeah, true. E será que também a Rita Seeker não conseguiria descobrir isso quando publicou a biografia do Albus Dumbledore? Mas isso. estranho. Sim, true. Isso é tudo muito verdade. Mas. Não sei. Mas Ele pode nunca descobrir. não há ali I don't um know. momento, não há ali um momento em que o Grindelwald lhe diz qualquer coisa como, diz ao Credence, o teu irmão está a orquestrar tudo para levar à tua destruição. Ele diz explicitamente irmão. Sim. Sim. Então é absolutamente impossível que ele seja irmão do Dumbledore. É impossível. Não E, no pode. entanto- É matematicamente impossível. Eles vão arranjar uma desculpa, Daniel. Sabes que vai acontecer. You know it. A You questão know é, it. mesmo que ele fosse um homem de 36 anos que se parece um puto, mesmo que fosse esse o caso, não é? O nome Dumbledore vem da parte do pai, claro, não é? Mas o Yeah. pai foi para Azkaban em 1891 e morreu em Azkaban. Portanto, poderia ser da mãe, mas a mãe não é Dumbledore. Tenho más notícias para ti. Acho que vais ficar muito desiludido com o próximo filme dos Mortos Fantásticos. Yeah. Ok. Não tens agora uma relação para mim agora. Não Depois. tenho nenhuma revelação, não. Tenho as más notícias que vais ficar muito desiludido com o próximo. Com o próximo filme, porque eles de certeza que vão por aí. Sim. Eles não vão voltar atrás com isto dele ser irmão do Eu também Dumbledore. acho que Não não. acredito. Eles vão ignorar completamente essas coisas todas que tu disseste e vai ficar assim. Outra Acho questão, eu. se ele também fosse irmão do Dumbledore, já teria que ter sido divulgado isso. Ele não iria esconder isso do Harry Potter ou a Rita Seeker conseguiria descobrir isso, não é? É muito estranho ele de repente ter um irmão. É muito estranho. É muito estranho. Tu estás naquela fase das 5 fases do luto, estás na fase da argumentação. Estás a dizer, não, mas isto não pode ser. A minha infância. Opa, eu percebo o que estás a dizer. A questão é que Eu estou a brincar contigo, não há estou a qualquer brincar tipo de contigo. explicação para isto ser verdade. Não há. Não. É bizarro e todos concordamos que é muito rebuscado. Não Não- faz sentido. É assim, Eu obviamente não percebia isto com tanta clareza até tu explicares. Mas epá, a sensação que me dá é que eles estão, os estúdios, a J.K. Rowling, toda a gente envolvida está um bocado a cagar-se para o que isto é, porque vai dar dinheiro. A questão é, era muito fácil eles fazerem o que querem fazer, mas fazerem bem feito. Escolhiam Yeah. um ator mais velho, não punham a Minerva no filme. Era possível. E nós fãs comíamos isso tudo. Agora, porem um ator que não tem mais de 30 anos a dizer que é o irmão do Dumbledore, quando é matematicamente impossível, Yeah. é muito complicado. Eles Não não se se percebe. importam, Daniel. They just do not care. É money in the pockets. A questão é, mas ok, pronto, mesmo que seja possível. Não, a questão é, ok, mesmo que seja isso que eles querem fazer, o Credence nasceu em 1901 e a mãe do Dumbledore morreu em 1899. Como é que ela tem um filho 2 anos depois de estar morta? Yeah. Expliquem-me isso. I don't know. Eu também não sei. Not so know. Eu acho que a J.K. Rowling também não sabe e ela passou este fim de semana todo a... Já sei. Diz. O Credence foi adotado. Por quem? Os pais? I don't know. Não, é assim, não. A cena é, ele foi de facto adotado. E toda a viagem dele foi descobrir quem ela na realidade. Portanto, Mas porquê que eles teriam enviado o bebê para a América? exato. Porquê que isso aconteceria? Exatamente, porque eles são uma família britânica, não é? Porquê é que Yeah. iriam enviar
o bebê para a América? Exatamente. Olha, é uma boa questão. Estas perguntas vão ser respondidas um dia, guys. Yeah. Isto vai Temos de acontecer. esperar. Não vai E a ser, questão não vai ser é- bom, mas E a questão é, como é que ninguém sabe, nem sequer o Albus Dumbledore sabe, mas o Grindelwald sabe? Como? Pois, é verdade. pois. I don't know. Responde-me, Sara, responde-me. Ai, eu não percebo nada disto. É Não por isso sei. que eu digo, este filme é mau em termos técnicos, em termos de argumento, mas é péssimo por causa disto. Yeah. Destas coisas que não batem certo. Yeah. É que Não devia nós, ser. Nós estamos a falar de mid-chlorians, nada disso, Gui, estás a perceber? Estamos a falar de coisas concretas, têm datas. E que não bate Yeah. certo. Yeah. É matemática, é matemática. Eu gostava de ver uma entrevista da J.K. Rowling a responder a essas perguntas. É assim, eu por acaso calhar tenho... existe. Finalmente alguém a perguntar as perguntas que têm de ser feitas. As perguntas que têm de ser feitas Yeah. hoje em dia na nossa sociedade. São estas Eu por acaso coisas que importam. tenho acompanhado no Twitter o pessoal, Sim. tipo, toda a gente está revoltada com isto. Pois, E eu todos os dias vou ver se ela já respondeu a alguém, mas ainda não respondeu a ninguém. ainda não. Não. Mas se calhar vai acontecer. Vai acontecer, mas Nós principalmente, vamos estar cá para ver. principalmente da Minerva, é isso que os fãs estão mais revoltados. Não é tanto esta coisa final, mas da Minerva o pessoal está todo revoltado. Que eu estou a ver, todo revoltado, porque não faz sentido nenhum. McGonagall! E pronto, se calhar ficamos por aqui. Yeah. Nós vamos continuar a seguir os próximos projetos do Wizarding World ou dos Monstros Fantásticos ou como quer que seja que eles decidam finalmente dar o nome a esta franquia. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara Adeus, pessoas! e com o Daniel. Tchau, pessoal. Fiquem bem, pessoal. Vejam mais programas do Cubo Geek. Até à próxima.